ações com essas informações, né? Ou seja, o que a gente pode fazer para evitar mais óbitos dessas mulheres, para pensar em assistência, para qualificar todos esses processos, para a gente reverter esses cenários. Certamente será um ano talvez com o maior número de óbitos maternos aqui em Santa Catarina, e acho que está mais do que na hora de a gente olhar para isso e pensar ações, né? Fortalecer e qualificar as ações. Então, acho que eu só queria fazer uma fala inicial muito rápida. Primeiro, agradecer as professoras, né, que estão aí dispostas, disponíveis para estar conversando com as equipes aqui do Estado de Santa Catarina. Agradecer a parceria com a ADAPS, né, com a Diretoria de Atenção Primária. Acho que a gente tem discutido bastante esse assunto, está bastante preocupado. E eu desejo a todos, então, uma boa atividade, que a gente possa aproveitar bastante as informações para pensar realmente nesse cenário aqui no Estado. Obrigada, Dr. João Puc, então, diretor da Vigilância Epidemiológica. Eu vou passar a fala também agora para a doutora Jane Lander Cardoso, que é a diretora de Atenção Primária à Saúde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né? Queria agradecer especialmente, então, a professora Rosana e a professora Ágata de estarem com a gente para que possamos aprender um pouco mais, né? Um grande desafio essa questão da Covid na gestante e dos óbitos. Nós estamos bem atentos, né? Estamos trabalhando em parceria direto com a vigilância também, né? E temos que partir para estratégias, e aí, quanto mais conhecermos, né, mais fácil vai ficar da gente delinear aí quais são as nossas falhas e trabalhar em pontos específicos para que a gente tenha melhoria, né? Nós somos um estado aí que sempre primou e sempre teve muito cuidado em relação à mortalidade materna e infantil, né? Do controle desse indicador, dos óbitos, enfim, mas a gente se surpreendeu também, né, com essa situação da doença aí e, sobretudo, do acometimento das gestantes e puérperas. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou ficar aqui o tempo que eu conseguir ficar, porque eu também sou pediatra e eu tenho um apreço por esse tema, né? Então, o que eu puder ficar, o tempo que eu puder ficar acompanhando aqui, vou ficar, tá? Boa tarde a todos. Obrigada, doutora Jane, pelas suas palavras. Antes eu não cheguei a colocar aqui, né, mas eu gostaria de agradecer aqui a parceria. Vou citar em nome de duas pessoas, porque é as que eu tenho mais proximidade, mas é de toda a equipe. Então, da Aline e da Daniela, que é da Gerência de Análises Epidemiológicas e Doenças e Agravos Não Transmissíveis. Eu estava aqui tentando lembrar o nome dessa gerência, teve algumas atualizações. Então, gostaria de agradecer a parceria delas, aí, que a gente tem feito alguns trabalhos junto. E também ao CIEDES, né, que em nome da doutora Lígia, da Fernanda, que a gente também convidou para estar participando aqui, que fazem diretamente essas análises também, a questão do CIVEC. Vou passar a palavra, então, agora para as nossas palestrantes. Nós convidamos, então, a professora doutora Rosana Cucinelli Vieira Francisco, que é docente do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, a professora doutora Ágata Rodrigues, que é docente do Departamento de Estatística da UFES, e o Lucas Lacerda, que é estudante de graduação em Estatística na UFES, que são aí os responsáveis, né, por todo esse processo, esse desenvolvimento do observatório. Então, eu abro a palavra para vocês, se vocês tiverem alguma apresentação, algo que vocês queiram estar compartilhando de link, enfim, né, aqui com os demais, aí vocês só vão nos colocando, que a gente vai liberando os acessos aqui e colocando para vocês também. Fiquem à vontade. Perfeito, Débora. Obrigada, Débora. A gente gostaria de compartilhar a tela? Deixa eu ver. Eu consigo, eu tenho, tá aberto para mim, posso compartilhar já, né? Pode. Maravilha. Então, primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Então, como a Débora bem falou, eu sou a Ágata, sou professora no Departamento de Estatística aqui da UFES e vou compartilhar com vocês aqui primeiro minha tela, que aí já começa a contar do projeto e já apresentando alguns dados para vocês. Já compartilhei? Estou compartilhando minha tela já? Isso, já está aparecendo. Apareceu. Perfeito, obrigada. Então, nessa apresentação, o Observatório Obstétrico Brasileiro, ele é um projeto que a gente costuma falar que é interinstitucional e também multidisciplinar, no sentido que a gente tem
pesquisadores e também alunos e professores de 3 universidades aqui do Brasil. Então, na Universidade Federal do Espírito Santo, representadas pelas professoras do Departamento de Estatística, da USP, né, que são a professora Rossana e também outros pesquisadores e professores do departamento de obstetrícia e ginecologia da USP, e também da Facens, que é a faculdade de Sorocaba, que a ideia basicamente desse projeto e a ideia de ser multidisciplinar é exatamente de ser um projeto que tem tantos estatísticos quanto cientistas da computação, pessoas que também conheçam a área de um dos nossos achados no projeto, que é a parte ambiental também, e também também profissionais da obstetrícia. Então, acho que é bem interessante dizer que a gente vai falar um pouquinho do que é o projeto e exatamente também de deixar muito clara essa importância da multidisciplinaridade e o quanto que quando a gente tem um grupo multidisciplinar, o Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19, ele é um dos produtos possíveis para isso. Então, hoje eu vou começar falando nessa apresentação e estão comigo também a Rossana e o Lucas também nessa fala de hoje. Então, deixa eu só ver se está dando enter. Foi, perfeito. Deixa eu só mudar aqui minha tela. Maravilha. Basicamente, assim, por que a gente pensou lá no passado, né, dar uma motivação de por que a gente pensou no Observatório Obstétrico Brasileiro, né? O Observatório Obstétrico Brasileiro, ele surgiu com uma necessidade, antes até de vir para Vitória, eu trabalhava no departamento de obstetrícia, né, junto com a professora Rossana e também com outros pesquisadores lá da obstetrícia, e a gente começou a ter algumas questões, né, de perguntas um pouco, no primeiro momento, poderia pensar até simples, mas que a gente não tinha um acesso muito tranquilo a essas respostas, que era como que é a distribuição da porcentagem de cesárea por estados no Brasil, né, ao longo dos anos. E essa porcentagem de cesárea nos diferentes grupos de Robson, né, como é essa distribuição? A prematuridade, o que está acontecendo com a prematuridade também? Qual seria a porcentagem de gestantes com números adequados de consulta de pré-natal? E também outras perguntas interessantes, até pensando em nível de município, é pensar o seguinte: será que aqueles municípios que têm um menor índice de desenvolvimento humano também apresentam, por exemplo, os piores desfechos obstétricos? Então, a gente tinha algumas perguntas, alguns interesses que a gente não conseguia responder pensando em nível do Brasil, né, e fazendo alguns recortes por estado e até por município, que a gente não conseguiu achar de uma forma tranquila. E só que o Brasil, a gente tem muitos dados públicos, né, eu acho que é um dos nossos grandes exemplos até para o mundo, é a quantidade e a disponibilidade desses dados públicos que, analisando-os, né, da forma adequada, a gente conseguiria responder a todas as perguntas. Então, frente a isso, veio a ideia de criar o Observatório Obstétrico Brasileiro. Basicamente, a ideia dele é criar uma plataforma interativa, tanto para o monitoramento e a análise desses dados públicos, né, e também fazendo essa análise, mas também fazer com essas informações vinda da análise dos dados seja exatamente uma informação acessível. E essa informação acessível ela é muito possível por meio de plataformas de visualização de dados, como por exemplo, o que a gente vai apresentar hoje para vocês da Covid-19, no caso do Obstétrico Brasileiro Covid-19. E também, sempre também pensando em fazer esses recortes do Brasil, mas também fazendo esses recortes por estado e por município brasileiro. Então, quais são os dados, basicamente, que a gente conseguiria analisar, né, que a gente tem como objetivo nesse projeto de analisar? Os dados do SINASC, né, que são os sistemas de nascidos vivos aqui do Brasil, os dados de mortalidade. Então, por exemplo, no SINASC, a gente tem informações sobre número de consultas de pré-natal que as gestantes têm, a gente tem informações sobre a via de parto, sobre até o grupo de Robson, por exemplo, qual foi também a idade gestacional do parto, informações sobre mortalidade, a gente tem no sistema de informação de mortalidade, e aí fazendo esse recorte mais específico para a população materna, informações também sobre os estabelecimentos de saúde. E aqui um destaque a gente faz, que é o que a gente vai apresentar hoje, que são os dados do CIVEP Gripe, né? Que é o Sistema de Vigilância
de gripe, né, nesse caso específico de síndrome respiratória aguda grave, que fazendo então esse filtro a gente analisa os dados de gestantes e puérperas aqui do Brasil, certo? E pensando ainda no observatório nessa forma mais ampla, também analisando os dados tanto socioeconômicos por meio dos dados do IBGE e também dados ambientais também. Então, basicamente, a nossa ideia é analisar esses... E aí você fala, nossa, mas tudo bem, qual que é o grande desafio de analisar esses dados? O sistema de nascidos vivos no Brasil, a gente tem informações desde 96 e são bases, por exemplo, com mais de 50 milhões de observações. Então, a gente também tem muito esse desafio de como que a gente armazena e processa todos esses dados, né? Então, por isso, mais uma vez, essa importância dessa equipe multidisciplinar que temos no observatório. E aí, nesse momento, respondendo a pergunta do que a gente tem, né? O que o Observatório Obstétrico Brasileiro ele tem como produtos, né? A gente tem alguns painéis de visualização, tem um painel de visualização de algumas variáveis do SENASC, que dão essas informações sobre nascidos vivos no Brasil. Temos também publicado um painel de qualidade dos dados, que é exatamente mais uma ideia de discutir como que esses dados públicos que eu apresentei, em específico, por enquanto a gente tem do CIVEP gripe, como que estão esses dados em relação à completude dos dados, né, a questão de ter as informações nessas bases de dados, e um painel, que é o que a gente vai falar hoje, da Covid-19, né, então esses são os produtos que a gente já tem, e também, junto no processo, né, de sempre também discutir como esses dados, eles podem estar disponíveis, a gente também tem um objetivo no observatório, que é trazer mais pessoas da área de ciência de dados, mas que exatamente também tenha motivações em trabalhar em dados da saúde. Então, também a gente disponibiliza também um livro que está em encaminhamento, né, na verdade ele está sendo construído, de ciência de dados, mas muito focado para a saúde, em específico para a saúde materna e infantil. E com todas essas informações, o que a gente exatamente quer é exatamente ser um suporte para a tomada de decisões, ou seja, para que gestores consigam ter uma ferramenta de que tenha informações acessíveis e confiáveis na área da saúde materna e infantil. E o que também a gente ainda não tem, mas que a gente pretende entregar, né, nesse projeto, no observatório como um todo. Então, a gente tem, ainda nessa linha desses painéis de visualização, informações sobre mortalidade na saúde materna e infantil, e um outro ponto também, que está para sair também, é sobre Covid, mas agora mais específico na população de neonatos, ok? E outras questões também, que por exemplo, como eu falei para vocês, como que a gente faz algumas associações dos indicadores socioeconômicos com os indicadores obstétricos? Respondendo uma pergunta simples. Será que aqueles municípios que estão piores nos indicadores socioeconômicos também estão piores nos indicadores obstétricos? Quem são esses indicadores obstétricos? Por exemplo, porcentagem de prematuridade, porcentagem de partos cesárem, fazendo alguns recortes para grupo de Robson. Então, a gente tem exatamente essas entregas que planejamos fazer. E também, e aí é um ponto que eu gostaria muito de dizer, que assim, esses painéis de visualização, tanto os que já estão sendo entregues quanto os que a gente planeja entregar, eles, na verdade, são vivos, né? A gente sempre faz mudanças e alterações muito também por conta da demanda de vocês. Então, muitas vezes, algumas pessoas mandam e-mails fazendo algumas sugestões, e a gente faz essas sugestões porque a ideia é que os usuários exatamente utilizem da melhor forma possível essa plataforma. E o que a gente não disponibiliza, né? Porque a gente pode pensar, então, Agatha, você está me falando que o Observatório é uma plataforma de análise de dados públicos. Então, mas quais são esses dados públicos, né? Os dados que a gente analisa, como está no objetivo do projeto, são os dados, no primeiro momento, do Ministério da Saúde, são aqueles que eu falei, SENASC, sim, tudo mais, e a gente não analisa, como objetivo do projeto, dados específicos. Então, eu tenho um hospital e tenho interesse em mandar esses dados para o observatório para fazer uma análise. Não é exatamente o que o observatório faz. A gente também não faz recomendações ou de quais instituições eu sou uma gestante e gostaria de saber para onde eu devo
me encaminhar para fazer o meu pré-natal. A gente não faz esse tipo de trabalho também. E também o observatório, ele não faz assessorias, né, por exemplo, consultorias ou recomendações para maternidades e hospitais de toda essa parte de informatização para ter o sistema, certo? Então, esse slide, ele é mais uma forma só de falar o que o observatório não faz, muito por conta de algumas demandas que têm vindo, só que, infelizmente, a gente não tem braço exatamente para atender a todos. Então, como falei anteriormente, um dos produtos, né, do Observatório Obstétrico Brasileiro é o Observatório Obstétrico Brasileiro COVID-19. Então, ele é uma plataforma interativa, né, um painel de visualização interativo com análise dos dados de COVID-19 em gestantes e puérperas que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Né? Aqui eu coloco o link, mas mais para frente o Lucas vai passar um pouquinho mais nas funcionalidades dele. Mas o que é importante dizer, né, desse observatório? Então, são os dados que a gente recebe, na verdade, que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde semanalmente. O Ministério da Saúde atualiza, atualmente eles estão atualizando toda quarta-feira no site Open Data SUS, que são as notificações de síndrome respiratória aguda grave. Então, os casos notificados de síndrome respiratória aguda grave, em geral, são os casos de internação por SDAG, né? Ou então ou óbitos independentes de internação, certo? Então, esses dados são registrados no CIVEP-GRIP. O observatório, então, ele foi lançado em 14 de abril de 2021, e desde então a gente atualiza semanalmente, assim que o Ministério da Saúde atualiza o CIVEP-GRIP, a gente, um sistema automático, que já acessa os dados no site Open Data SUS, também atualizamos, então, o observatório. Coisas importantes que eu acho que é sempre legal a gente dizer é o seguinte, trazendo um pouco mais para a área técnica, uma coisa que a gente sempre muito pensa, muito porque somos cientistas e também pesquisadores, muito preocupados nessa parte de transparência e quais são os métodos, né? Quais foram os caminhos que fizeram a gente chegar nos dados que são disponibilizados no observatório, é o seguinte, a gente usa softwares livres, então, para analisar os dados a gente usa o R, para visualizar os dados a gente usa o Shine também, e toda a parte de documentação é totalmente disponibilizada no observatório. Então, a ideia é o seguinte, qualquer pessoa com acesso aos dados públicos do Ministério da Saúde, qualquer pessoa pode acessar esses dados, consegue ir seguindo o roteiro de código em R que a gente também disponibiliza, vai chegar exatamente nos mesmos dados, mesmas análises que a gente faz. Então, a transparência é também uma das questões que a gente realmente sempre se preocupa para que qualquer pessoa consiga replicar os resultados, obviamente que seguindo o roteiro, né, o método que é feito para chegar nos dados do observatório, certo? Só que antes, então, de ir exatamente para o observatório, agora a Rosana vai falar um pouquinho de alguns dados de mortalidade materna por Covid. Gente, acho que um dos dados, né, que foi até a motivação nossa da gente liberar o observatório o mais rápido possível, foi porque quando a gente começou a analisar os dados, a gente começou a ver que a morte materna por Covid era uma situação extremamente grave no nosso país. Pode passar, Agatha? E aí, quando a gente está falando dessa situação, então o que nós estamos falando? Nós estamos falando que no ano de 2020 nós tivemos 455 óbitos. Aqui a gente está chamando de mortalidade materna, então mortalidade materna, mortes de gestantes e puérperas, tá? Então são 455 em 2020, e quando a gente olha para 2021, nós já estamos com 879. Esse 7,5% é o percentual em relação aos casos finalizados, então as pessoas que foram curadas, tá? Da mesma forma que os 879 é em relação aos curados. Então existe, parece, inclusive, o que a gente vê claramente é um aumento dessa mortalidade materna. Nós estamos quase chegando à metade do ano, né? E a gente já está com quase o dobro do número de óbitos que a gente teve no ano de 2020. Quando a gente avalia isso
no Brasil inteiro, a gente vê, e esse é um ponto interessante, né? A gente tem os mapas para estar olhando, esses mapas são atualizados também. Quanto mais escura a cor no mapa, é o maior percentual, e a gente olha. Então, aqui, Santa Catarina, né? Isso daqui é o número de óbitos comparados com o número de gestantes que foram internadas e que os casos estão finalizados. A gente sempre olha os finalizados, porque se eu tenho um caso em andamento, eu não sei se ele vai evoluir para um óbito ou vai evoluir para uma alta. Então, olhando aqui em Santa Catarina, a gente tem uma mortalidade de 8,55, né? E tem alguns estados que a gente tem uma mortalidade muito maior. Sempre lembrando para vocês que o que a gente lida é com o dado que está no CIVEP gripe. Então, um outro objetivo que o observatório tem é que as pessoas olhem e falem, poxa, isso daqui não está batendo com os dados que eu tenho. Então, se não estiver batendo, procure ver com a sua vigilância, porque a forma como os dados estão chegando no CIVEP deve ter algum erro, e isso é passível de correção, né? Quando a gente olha esses dados, então, agora olhando esses dados por semana, vocês vão ver que... Pode passar o próximo, Agatha? O que a gente tem? No ano de 2020, nós tínhamos 10 óbitos maternos por semana, e agora em 2021, esses dados foram atualizados ontem, né? Nós já estamos com 40 óbitos maternos por semana. Isso é um aumento de 300% nos óbitos maternos em relação ao ano de 2020. Como é que nós fizemos esse cálculo, né? Esse cálculo a gente pega aquelas 455 mortes, a gente divide por 45 semanas, vai dar os 10 óbitos maternos por semana, e aqui o número de óbitos de 2021, divididos pelo número de semanas epidemiológicas que a gente tem representados no observatório. Uma pergunta que foi nos feita até pela imprensa, que está respondida aqui, é a comparação disso em relação à população geral. Porque quando a gente apresentou, e vou dizer para vocês que coisa chocante, né? Quando a gente apresentou a primeira vez ali em meados de abril, a gente falava de 22 mortes maternas por semana, e agora nós estamos com 40 mortes maternas por semana, né? E a primeira pergunta que a gente teve da imprensa foi assim, não, mas isso não é porque aumentou a mortalidade para todo mundo? E aí nós fomos atrás de olhar isso, a Agatha procurou, né, olhando os dados do CIVEP da população geral, e isso também é atualizado no observatório, porque a gente acha que é uma comparação relevante. Na população geral, o aumento foi de 106%, quando na população de gestantes e puérperas esse aumento foi de 300%. Então, fica muito clara que nós temos essa situação, e aí, quando a gente olha os casos de morte materna, a gente ainda tem que considerar uma outra situação, que elas estão morrendo muito, e também a gente tem que pensar em relação ao acesso. Então, a forma que a gente tem de olhar este acesso, né, é a gente olhar para quem morreu. Então, vamos pensar, uma gestante ou puérpera que morreu, a gente esperaria que as pessoas só morressem de Covid depois de passar pela internação em UTI e pela intubação orotraqueal. E o que a gente tem? 1 em cada 5 não teve acesso à UTI. E quando a gente olha a intubação orotraqueal, 1 em cada 3 das pessoas que morreu não teve intubação orotraqueal. E aí é um ponto que aí eu, mais como obstetra, pode passar, Agatha, como obstetra, queria falar com vocês em relação à dificuldade que a gente tem tanto do acesso à UTI, né, quanto à intubação orotraqueal. E já divido com vocês, acho que é uma oportunidade que a gente está tendo, e a gente vai ter que pensar o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Nós temos uma razão de morte materna alta no Brasil, e um dos problemas que a gente tem é o fato de que, muitas vezes, a porta de entrada para a gestante, mesmo para a gestante de alto risco, é a maternidade de baixo risco, mas o desenho da rede para que essa gestante consiga ir para um local onde ela possa ter um atendimento se houver um caso grave, ele não é um desenho tão forte. Quando a gente olha a situação aí
de Santa Catarina, a gente tem, pela análise dos dados que estão disponíveis, que 17,8% das mulheres que morreram em Santa Catarina, são 5 casos, não tiveram acesso à UTI. E no próximo, que a gente vai falar de intubação orotraqueal, aí a situação já fica mais complicada e a gente vê que quase 26%, mas são aqui 7 casos, não tiveram intubação orotraqueal. E aí a gente até pode pensar uma coisa que é o seguinte, quando a gente olha para esses dois lados, a gente pensa assim, poxa, por que as mulheres não estão sendo intubadas? E a gente está percebendo que existe um atraso muito grande de intubação orotraqueal para as gestantes. Quando a gente olha isso em discussões, que eu tenho tido a oportunidade de discutir casos clínicos em vários lugares, existe uma resistência muito grande de fazer a intubação de gestantes. E, ao fazer isso, a gente está chegando a um extremo de que mulheres estão morrendo, mesmo dentro de unidades de terapia intensiva, sem uma intubação orotraqueal. E quando a gente olha a mortalidade materna em UTI, se a gente comparar essa mortalidade materna em UTI no Brasil, no ano de 2020, morriam 25% das mulheres que entravam em UTI, acabavam morrendo, e no ano de 2021, nós estamos com 39,7% de morte materna em UTI. Talvez alguns pensem, poxa, esse é um número até menor, né, do que o que a gente vê geralmente, mas não, esse é um número extremamente alto, porque nós temos que comparar isso com a mesma faixa etária, né? E ao comparar com a mesma faixa etária, a gente vê que tem uma mortalidade muito alta, é uma mortalidade alta, e essa mortalidade aumentou mais ainda em 2021. Olhando agora para o mapa do Brasil, nós vamos ver que existe uma desigualdade bastante grande no país, né? E aqui para Santa Catarina a gente tem uma mortalidade de 26%. Isso aqui é o período todo, tá, gente? Desde que a gente tem lançamento de casos de Covid em gestantes e puérperas. Então, esse é o valor, 26%. Queria compartilhar com vocês, agora não relacionado ao observatório, mas a experiência que a gente teve aqui no Hospital das Clínicas. Eu sou docente da Faculdade de Medicina da USP e coordeno a obstetrícia do HC. Nós tivemos, em 2020, esse instituto que está aqui em cima se transformou em um instituto Covid, né? E neste momento, em 2020, a gente chegou a ter, a forma original é que nesse instituto nós temos 85 leitos de UTI. Tá? Nós chegamos em 2020 a ter 300 leitos de UTI. E como que as gestantes eram atendidas? Nós tivemos 76 gestantes internadas em UTI. O SAPS-3, né, que é uma forma de ver a gravidade dos casos, foi de 44, mas essas pacientes, elas ficavam sob cuidado da equipe de intensivistas, a obstetrícia passava a visita diariamente, né, às vezes passando visita 2, 3 vezes por dia, mas nós chegamos à loucura de ter pacientes em 10 UTIs diferentes. Isso levou a uma dificuldade muito grande para estabelecer os protocolos conjuntos e de trabalho interdisciplinar, e em 2021 nós passamos a ter uma UTI, né, com 12 leitos, sendo uma UTI preferencial para gestantes e puérperas. Esse ano a gente já chegou a ter 14 pacientes internadas em UTI simultaneamente, então a gente ocupou essa inteira, mais 2 leitos no vizinho. Qual que é o grande diferencial dessa UTI? É que a gente tem um cuidado de equipe de intensivista e de obstetras 24 horas por dia, uma estrutura preparada para avaliação fetal e também para a realização de cesáreas em UTI, porque muitas vezes levar essa gestante para o centro obstétrico pode comprometer a sua parte respiratória e criar mais problemas do que ajudar. Não tivemos nenhum caso de infecção para essas gestantes. Então, hoje a gente conseguiu definir de forma conjunta todos os protocolos.
Existem inúmeras modificações gravídicas que vão influenciar no manejo dessa paciente, né? Então, isso é algo que a gente está investindo muito aqui. Esse ano a gente já teve 100 gestantes nessa unidade de terapia intensiva e tivemos 5 óbitos. Então, por que eu quis mostrar isso aqui para vocês? Porque uma das coisas que a gente mais escuta é o fato de que não, pode ser que a variante P1 seja mais grave. Então, assim, o SAPS-3 aqui, que não tem diferença significativa entre os dois momentos, né? Mostra que a gravidade dos casos na entrada não mudou, é a mesma gravidade, e o fato da mortalidade ter caído de 10,5% para 5% e com um número significativo de casos, deixa muito claro que, na verdade, se você conseguir definir bem os protocolos, talvez a gente consiga, inclusive, estar reduzindo essa mortalidade. E aí, o último ponto que eu queria compartilhar com vocês, antes da gente ir realmente para o observatório e apresentar para vocês como é que mexe no observatório, é a importância da vacinação contra a Covid para gestantes, puérperas e lactantes, mas especialmente para gestantes e puérperas. Nós estamos com uma situação extremamente grave no Brasil, né? Vários países já têm iniciado vacinação contra a Covid para gestantes. Estados Unidos já vacinou com a vacina da Pfizer mais de 120 mil gestantes. Realmente não foram feitos trabalhos iniciais com gestantes e puérperas, mas o que a gente tem de conhecimento até o momento, né, é que as 2 vacinas que estão liberadas, tanto Pfizer quanto Coronavac, são vacinas que não utilizam vírus vivos, então não tem risco da pessoa contrair o Covid ao ser vacinada, e a vacina da Pfizer é a que foi mais utilizada em gestantes, especialmente nos Estados Unidos, sem que fosse apontado aumento de risco de nenhuma complicação, e a Coronavac utiliza de plataformas de outras vacinas que já são utilizadas em gestantes e que não levaram a complicação maiores. Então, eu deixo aqui não é uma recomendação, né, mas é um pedido para que cada estado avalie a sua condição, o risco que essa gestante tem de contrair Covid, como está a mortalidade materna, para que possa pensar na vacinação contra a Covid, não só das pacientes que tenham comorbidade, mas estender isso para todas as gestantes. Acho que o que eu tinha que estar colocando é isso, né? A Agatha pode falar um pouquinho aqui da apresentação, né? Perfeito. Antes só novamente, do Lucas apresentar o observatório mesmo e mostrar algumas funcionalidades que a gente tem lá na plataforma, eu queria fazer um convite para todos, que a gente vai fazer uma apresentação do observatório, né, no dia 16 de junho, em um workshop que ele é bem a cara, é um workshop de ciência de dados, né, e em especial convidá-los para uma sessão temática que vai ter sobre a ciência de dados a serviço de saúde pública, né, então acho que o Observatório Obstétrico Brasileiro, ele exatamente é um de produtos que exatamente tem essa ideia, né, de usar a ciência de dados muito também para dar o suporte para a tomada de decisões em políticas públicas. E nessa sessão temática, né, além do Observatório Obstétrico Brasileiro, também tem a OD, né, que é uma empresa que está nos auxiliando em toda essa parte de transformar produto de dados, né? Então, tem dado para a gente um suporte incrível, e também outros projetos que eu acho que eu não falei para vocês, mas acho que é importante dizer, que esse projeto, né, Observatório Obstétrico Brasileiro, ele é um dos projetos contemplados na última chamada da Fundação Gates, contando também com patrocínio do CNPq e aqui da FAPES do Espírito Santo. Então, gostaria de convidá-la a todos para também assistir nessa sessão temática a outros projetos que também têm essa ideia de ciência de dados a serviço da saúde pública. Ótimo, deixa eu só ver. Agora eu acho que eu posso sair e o Lucas agora toma a frente da tela, certo?
Certo, gente, boa tarde. Eu sou o Lucas, eu sou o estudante de estatística que comentaram inicialmente, né, que está ajudando aí no projeto. Eu queria apresentar para vocês e mostrar um pouco sobre o observatório. Deixa eu só pegar a aba certinha aqui, que eu achei que eu não ia conseguir compartilhar, porque parecia que não estava disponível, mas agora está sim. Vocês me avisam se tiver tudo certo, beleza? Quando eu tiver... Lucas, só um Oi. pouquinho. Antes de você começar, eu só vou informar o pessoal que a lista de presentes a gente ainda está com poucos inscritos lá, né? Nós estamos aí com 83 participantes, mas nós não atingimos ainda nem 40 do número aí para preencher. O pessoal preenche, depois a gente vai estar encaminhando para vocês, né, nos e-mails, as informações que estão sendo colocadas, a gravação da web de hoje, então acho que é bem importante esse preenchimento de vocês aí da lista. Pode continuar, Lucas. Obrigada. Tá todo mundo me ouvindo direitinho, né? Já pode começar? Sim, Show. ouvimos bem. Obrigado. Então, gente, esse aqui é o painel inicial do observatório, né? Como vocês podem ver, a Rossana já deixou o link disponível aí também, caso vocês queiram acessar. Inicialmente, a gente vai ter uma amostra de casos por COVID, né? De síndrome aguda grave respiratória por COVID-19. Aí a gente mostra também o quanto isso representa nas gestantes e o percentual que isso representa em relação aos casos totais, né? O quanto as gestantes representam em relação aos casos totais. A mesma coisa com SRAG não especificado, a mesma situação, e o quanto as gestantes representam desse total de casos. Aqui nesse início, vocês podem ter essas informações mais gerais, e também tem algumas informações sobre quem nós somos, né, e todos os detalhes, quem está participando do desenvolvimento, o que é realmente o Observatório Obstétrico Covid-19, e que já foi comentado bastante aqui, quem ajuda a gente, né, quem é parceiro desse projeto. Também tem uma coisa importante, que é como citar o Observatório Covid-19 aqui, que a gente já deixa disponível a citação. O contato, a gente deixa aqui também o e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, qualquer sugestão que vocês queiram dar, tudo que possa contribuir, né, para o trabalho, também dúvidas e tudo mais, vocês podem enviar para esse e-mail, que a gente vai estar analisando e respondendo vocês. E aqui também tem uma coisa muito legal, que até acho que ele é uma coisa que permite a ser um pouco mais breve, né, nessa apresentação, que é o tutorial do Observatório Obstétrico Covid-19. Ele aqui tem, quando você clica nesse negocinho azulzinho aqui que está pedindo para você clicar, ele te leva para um link do YouTube, e nesse vídeo do YouTube vai ter uma apresentação, uma exploração que a Agatha fez inicialmente, para mostrar melhor o observatório de uma forma geral, né, e como vocês podem estar explorando ou fazendo análise dos dados e como as análises estão disponíveis, né. Nesse segundo item aqui, a gente pode ver que, vocês podem ver que aqui do lado a gente vai ter todos esses itens, né, que cada um deles abre uma coisa diferente, né, para você poder estar observando. E aqui tem outras informações com relação às fontes que foram utilizadas para a gente estar analisando, os dados, né? Também tem como que foi iniciado esse processo para chegar nos dados finais que a gente selecionou, de onde partiu, né? E o que foi filtrado para a gente chegar exatamente nos dados de gestantes puérperas. E aqui também tem o tutorial, novamente. Aqui tem um botãozinho também, que é importante, que é o da documentação, né? Se você clica para gerar a documentação, você consegue acessar esse PDF, e nele você tem todas as informações necessárias para, caso você queira também fazer análise e chegar em alguns resultados utilizando o software de programação R, que foi o que a gente utilizou, né? Você consiga também acessar essas informações de maneira tranquila e realmente confirmar se o que a gente está fazendo está correto e tudo mais, né? Então, essa é a parte principal da transparência que a gente tem. Tudo que vocês precisam saber sobre como foi desenvolvido fica disponível nessa documentação, beleza? A parte de informações gerais, a gente inicia agora já com filtros, né? E informações mais legais para a gente poder estar analisando. Nessa primeira parte de informações gerais, a gente tem várias tabelas que elas são interativas, né? E aqui vocês podem ver que cada uma dessas tabelas tem um título. Então, a gente tem tabela de frequência para internação, para diagnóstico de SRAG,
para momento gestacional, para a raça das gestantes. Então, todas essas questões você pode estar analisando. E aqui você pode, por exemplo, eu quero analisar só a partir de 25 anos de idade. Quando você arrasta esse limite aqui inferior para 25, você vê que os dados eles se alteram. Eu vou até tentar ser um pouco mais rápido para vocês perceberem. Se vocês olharem aqui para baixo, vocês vão ver que faz um novo carregamento dos dados, né? Quando a gente faz essa alteração. E essas tabelas de informações gerais, elas vão atualizando de acordo com os filtros que você vai selecionando. Você pode selecionar um período específico quando você tica. Originalmente está selecionado todas as idades gestacionais, todas as raças, somente COVID-19. Aqui a gente tem o tipo de diagnóstico, se é PCR, antigênio, sorologia e tudo mais, que você pode também selecionar o ano que você quer analisar, se vai ser 2020 ou 2021. Dentro desse ano, quando você seleciona algum ano, você pode filtrar a semana epidemiológica, né? Esse aqui vai ser mais legal para mostrar para vocês como que faz a alteração dos dados, né, na tabela. Mas no finalzinho eu vou mostrar todo o restante das tabelas. Aí aqui uma coisa, por exemplo, se eu quiser da primeira até a 31ª semana epidemiológica, vocês podem ver que aqui a tabela ela vai atualizando, né? De acordo eu vou aumentando, ela muda os números e tudo mais para esse período específico. Outra questão de filtro que a gente colocou, que a gente achou interessante, foi a região. Então, você pode colocar região central, norte, nordeste, sul, sudeste, ou os casos sem informação, né? E aqui na seleção de estado, você pode selecionar aqui, se você quiser selecionar um estado específico. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, Santa Catarina. E todos os dados agora dessas tabelas vão ser restritos a informações do estado de Santa Catarina. Aqui a gente tem bastante informação, né? Que como vocês podem ver, todas essas tabelas elas têm um títulozinho e corresponde a uma determinada característica de análise. Aqui a gente pode ver também o tempo de sintomas hospitalares, tempo de sintomas de relação à notificação, tempo de UTI, e aqui a gente tem medidas descritivas com relação a esses períodos, né? Todas as informações elas estão em dias, né? Você pode ver que aqui embaixo tem a informação completa. Essas medidas de resumos do tempo em dias, entre primeiros sintomas e hospitalização. Então é bem tranquilo de vocês entenderem realmente o que significa essa variável, né, que está lá dentro da base de dados e o que ela representa, a gente já legenda logo em seguida. Então aqui a gente tem um total de 394 números, aí os faltantes a gente tem um valor específico para ele, a média de dias, o desvio padrão dos dias, a mediana, o mínimo, o máximo. Esse Q25 e Q95 é o quartil, 25% abaixo, né, dele, tipo, 3 dias significa que 25% abaixo dele foi 3 dias no máximo, assim. E 25% a gente tem acima de 10 dias, né? Esses casos aqui, eu acho que imagino que a Agatha consiga até explicar melhor, que a didática dela é melhor que a minha, né? Então, tem esses detalhes. Aqui a gente pode... Mas, enfim, todas essas questões aqui da tabela, vocês podem ver bem simples e todas as medidas de resumos necessárias para vocês entenderem essas questões de tempo entre evolução, de UTI, de sintomas, notificações e tudo mais. Com relação aos óbitos, aqui a gente já tem um gráfico, né, e tem uma tabela com essas informações. A característica de interesse você pode colocar, inicialmente aqui a gente está vendo os óbitos com pessoas com diabetes, no caso, aí tem perda olfativa, que vai atualizando as informações. Você pode selecionar qualquer tipo de característica que você quer cruzar com os óbitos, sabe? Então, aqui a gente consegue ver um gráfico representando o percentual de cura com relação às pessoas da raça amarela, a cura em relação às pessoas de raça branca, se tratando de pessoas de raça branca. Essa parte aqui de séries 3, que vocês podem ver, ela corresponde aos NAs, né, da base de dados, que são dados que não estão presentes na planilha. E aqui a gente tem uma explicação, né? Essa observação em que a gente explica todas as questões que vocês podem ver aí acima. E aqui, novamente, nesse lado esquerdo, a gente tem a filtragem de todas as informações que vocês quiserem destacar, o que vocês quiserem analisar no momento que vocês estiverem acessando o observatório. Se você quiser acessar só os casos
tipo, não são faltantes e já foram finalizados, no caso, você só precisa clicar aqui, que você já tem a atualização do gráfico e de todas essas questões que envolvem a análise, né? Então, você pode ver que tanto o gráfico quanto a tabela, ele já acrescenta essas informações. E aí, vocês vão vendo que o percentual aqui, ele vai alterando também de acordo com a raça amarela, qual foi a evolução, o quanto o óbito representa, a cura, os NAs e tudo mais. E também tem a parte visual, que é como o gráfico é representado aqui. Que vocês podem ver em casos de influenza, você pode ir acrescentando, né? De qualquer outro vírus, outro agente. É só ir ticando direitinho na filtragem. Aqui também tem a parte de intervalo de idade, que você pode selecionar uma idade específica, a idade gestacional, raça, região. E, novamente, aqui, se vocês quiserem acessar o estado de Santa Catarina, é simplesmente você informar para o observatório que você quer acessar um estado específico. Você pode vir aqui e colocar SC, que você já vai estar analisando somente os casos de Santa Catarina. Beleza? Novamente, esses valores que aparecem aqui, né? Esses 5, por exemplo, séries 3, tudo isso vocês podem ver nessas observações que vai ficar bem claro. Essas informações, elas variam um pouco, né? Nos gráficos, então tudo já fica especificado exatamente no item do menu que a gente está analisando. Porque vocês podem também selecionar o ano, como a gente já viu anteriormente, e assim vai baseando a análise que vocês vão fazer em relação aos óbitos. Com relação ao TI, é a mesma ideia que a gente citou, que a gente falou anteriormente, né? Aqui a gente tem uma filtragem para dados faltantes. Você pode tirar separado, se você quiser analisar os casos em andamento ainda, mas excluir apenas os casos faltantes você pode fazer. Se você quiser deixar os casos faltantes também, você pode colocar para ver como está sendo a disponibilidade dos dados da região, né? Da região, nesse caso, primeiramente do país inteiro. Se você quiser ver de uma região, é só fazer a filtragem do estado de vocês e tudo mais. Enfim, eu acho que essa parte aqui, como a gente já citou anteriormente com relação aos óbitos, eu acho que já fica clara a ideia. A única diferença vai ser que agora a gente vai ter como referência a UTI, né? Então, como as pessoas, as gestantes com diabetes se comportam na UTI, aí a gente pode analisar os gráficos e a tabela disponível com todas essas outras informações dos filtros sendo levado em consideração, né? Beleza? Aqui a gente também tem novamente a parte para suporte ventilatório. E todas essas primeiras questões que a gente achou interessante de serem destacadas, óbitos, UTI, suporte ventilatório, eles seguem uma mesma ideia de lógica, de funcionalidade, né? Então fica bem tranquilo de vocês conseguirem analisar e aplicar a mesma ideia que eu comentei em óbitos, a mesma ideia que foi comentada em UTI, vocês podem aplicar aqui também suporte ventilatório. Então, que eles funcionam da mesma maneira, né? A ideia é como é aplicada as informações, como as informações são passadas, como vocês vão utilizar os filtros e tudo mais, todos funcionam de uma mesma maneira para facilitar o acesso às informações, né? Aqui a parte de trimestre gestacional, vocês podem ver também que aqui vai estar em foco, né? Os trimestres, e aqui você pode ver de UTI, aí aqui você pode passar para neopatia, e sempre no gráfico, no gráfico e nas tabelas também, e nessa tabela aqui embaixo, você vai ter como uma informação base, né? Sempre o trimestre gestacional. Então, aqui essa é uma informação que não vai mudar, a única coisa que muda é o que você quer analisar com relação ao trimestre gestacional, né? Então, como está sendo em relação às tosses, né? Como está sendo essa frequência e tudo mais, para as pessoas que tiveram tosse, as pessoas que não tiveram, e as informações faltantes, que são esses séries 3, no caso. E tudo aqui você pode ver o quanto isso representa, as informações mais detalhadas percentuais. Você pode ver tanto no gráfico, que já aparece, né, 73,42%. Aqui você pode ver 18,35%. É só passar em cima do gráfico e você já tem o retorno dessa informação. O restante do filtro, né, é aquela mesma ideia, tanto desde informações gerais até agora em trimestre estacional. A gente vê essa aplicação da mesma maneira. Então, fica bem tranquilo para vocês conseguirem fazer funcionar, né? Fazer aparecer as informações que é de interesse para o que vocês querem analisar.
Então, só lembrando, vou dar um enfoque novamente nessa parte do estado, que eu imagino que seja extremamente importante, como a gente está falando de Santa Catarina aqui nesse momento, né? Que é de você... Tem a opção muito clara, que é você selecionar o estado e já poder ir direto para as informações de Santa Catarina. Como não fica muito visível aqui no começo, a gente tem o receio das vezes as pessoas esquecerem, né? Então, é só arrastar aqui para baixo e no final já vai ter essa opção de você poder analisar somente o estado que você tem interesse. Aqui nesse painel, a gente tem a característica de interesse que você pode ter, da evolução, por exemplo. Você pode alterar também para diversas outras que você quiser. Né? Que vocês podem olhar direitinho, né? O F, raça, escolaridade, faixa etária. Também tem a variável de tempo. Nesse caso aqui, a gente está analisando o tempo de UTI para essas informações, né? E com os filtros daquela mesma maneira que já foi citado anteriormente. Aqui a gente tem a parte da cura, vocês podem ver a distribuição, né? Como está ocorrendo essa distribuição, o comportamento dos dados com relação aos dias. E aqui embaixo vocês podem ver, né? De 0 a 50, 50 a 100 dias de tempo que a pessoa ficou. Aqui embaixo, novamente, tem a legenda, né? Do que vocês estão enxergando no gráfico. Aqui vocês podem ver que a gente tem uma densidade bem maior de pessoas que têm cura. Parece que elas saem nos primeiros dias, né? Quando a gente está se tratando de óbito, a gente já tem uma uniformidade ali nos quase primeiros 25 dias de tempo de UTI. E com relação aos NAs, que é importante falar também, né? A gente não sabe qual foi o desfecho, mas a gente consegue analisar o que está acontecendo em relação ao tempo de UTI. Se você quiser analisar qualquer outra coisa, tempo de sintoma até a notificação, até o desfecho, é só você ir clicando que os gráficos vão atualizando automaticamente, assim como essa tabela que vai mostrar novamente a média, o padrão mediano, o mínimo, o máximo, os quartis. E aí vocês conseguem ter bastante informação interessante para poder ser analisado, né? Aqui nos casos por estado, é uma coisa bem legal, assim, que a gente gosta de mostrar, que é vocês perceberem, por exemplo, nesse caso aqui do estado, a gente pode filtrar Santa Catarina direto, a gente já vê da região que está correto, né? Está no sul, o número de casos, o número de casos finalizados, o número de óbitos, o percentual que foi para UTI, percentual de intubação, percentual de óbito, percentual de óbitos na UTI, o percentual de não UTI dos óbitos, que no caso é de óbitos que não foram para UTI, e o percentual de não intubação dos óbitos, que são óbitos que não foram intubados. Aqui vocês podem, vocês conseguem acessar direto, né, para Santa Catarina, caso vocês queiram dar uma olhada em como está a posição de Santa Catarina, por exemplo, para número de finalizados, você pode simplesmente clicar em cima dele, porque ele já dá uma ordenada, né, nos casos, por exemplo. Se a gente tem o lugar que mais tem número de casos finalizados é o estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais, Ceará e tudo mais. O número de óbitos, você pode ver que é liderado, olhando, obviamente, aqui em números absolutos, né? A gente está sendo liberado por São Paulo, seguido de Rio de Janeiro. Se a gente for passando para situações um pouco mais graves, né? Que é o percentual de óbitos que não conseguiram ter acesso para a UTI, por exemplo. Aí aqui você já consegue ver que o estado do Pará, por exemplo, ele já tem 41% dos casos dos óbitos que não vai para a UTI, né, em relação a gestantes e puérperas. Aqui, só para mostrar também onde Santa Catarina fica nesse caso, a gente consegue ver que já está bem mais embaixo, né, e que a gente tem 17,86% dos casos ocorreu óbito sem a pessoa ter acesso à UTI. E aqui vocês podem simplesmente fazer essas alterações, ranquear os dados de maneira bem tranquila, é simplesmente clicar em cima do que vocês querem. É importante ressaltar, tipo, aqui, quando você clica em cima, você vê essa setinha que aparece, né? Quando ela estiver para cima, você está ordenando de maneira crescente, então aqui ele vai ter o mínimo e vai descendo para o máximo. Quando você clica mais uma vez, a setinha fica para baixo e você vê o caso do máximo indo para o mínimo. Então, é bem intuitivo, a setinha mostra o que está acontecendo ali no momento, né, que você clicou nela e como os dados vão ser disponibilizados para essa variável aqui da tabela que a gente está analisando.
Um mapa de estados. Dos estados, a gente pode clicar aqui e ir direto para esse outro link, né? Que aqui a gente vai ter essas informações. A gente vê novamente aqui informações com relação ao observatório, como foi desenvolvido, como foi utilizado os dados, mostrando que mais análises podem ser encontradas no observatório. E aqui a gente tem as informações nos mapas, né? Então, a gente tem óbitos de gestantes e puérperas com Covid-19 confirmada. Então, a gente consegue ver o mapa direitinho com relação à admissão na UTI, óbitos na UTI, e tudo isso está sendo atualizado assim que o Ministério da Saúde disponibiliza os dados, a gente está atualizando aqui também, e esses mapas já são modificados, né, com as informações novas. E aqui, por último, a gente tem não intubação em óbitos, né? Então, vocês podem simplesmente clicar nessas abas, que vocês vão estar passando por esses gráficos e entendendo de maneira bem clara, né, visualmente, quais são os estados que têm situações mais graves para determinadas características. Beleza? Voltando aqui para o observatório agora, só esperar um pouquinho para carregar. A gente passando agora foi mapa dos estados, os casos por município. Também é legal que você pode filtrar o município que você quiser. Caso você queira olhar os municípios de Santa Catarina, você pode filtrar aqui, colocar SC, que você já vai para o estado de Santa Catarina e vai estar analisando somente os municípios desse estado. Quando você vê aqui, tipo, por exemplo, esse que não tem casos, não tem finalizados, não tem óbitos, essa situação aqui, esses vagos, são por essas questões, né? Que a gente não tem casos suficientes para gerar essas análises percentuais e tudo mais. Mas você pode ranquear, por exemplo, filtrado Santa Catarina, você pode olhar quais são os municípios com mais número de casos, você pode ver os municípios com maior percentual de intubação, aqui também, só você alterar como tá sendo feito, aí tem Uruçanga. É bom, nesse caso aqui, eu gosto sempre de falar que é interessante você olhar o percentual sempre dando uma verificada nos números absolutos também, para você, porque pode ser que 100% assuste, né? Mas talvez foram poucos casos e por isso tem esse percentual tão alto. Mas são coisas que vocês podem ter acesso aí tranquilamente. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que aqui abaixo dessa tabela a gente tem as informações relacionadas ao dicionário das colunas, né? Então, tudo isso que eu comentei de qual é a informação obtida em cada uma dos nomes que está ali na tabela, vocês podem vir aqui embaixo e entender do que essa variável da tabela tá tratando, né? Então, aqui embaixo vocês também conseguem ter acesso a esse dicionário, então não tem muito... Não precisa, tipo, fixar na memória o que essa variável significa, porque a gente já tem as informações. Agora, no final, fica mais fácil de falar. Vocês podem ver, por exemplo, só os casos no ano de 2021. Como que ocorreu? Você pode também... Ele vai iniciar ticando os 2 anos, né? 2020, tanto 2020 quanto 2021. Mas você pode selecionar apenas um desses anos, que vai estar tudo certo também, para você poder analisar. Se você quiser dividir isso em um período de tempo específico, né? Acho que, por fim, aqui vocês podem ver... aqui é legal mostrar também, que é uma coisa boa de mostrar, é que vocês podem ir passando essas informações aqui para o lado também, vai ter diversas informações diferentes, de municípios diferentes. Aqui, como vocês vão ver que você não vai rolar para baixo, né? Esses municípios, já que tem muito município, você vai acabar passando para o lado, e passando para o lado você vai vendo quais são as outras informações dos municípios que você tem. Beleza? Por fim, o mapa dos casos. Esse aqui é um gráfico que a gente tem mostrando uma ideia de mostrar a densidade do número de casos, né, de notificações por Covid-19, de síndrome de respiração aguda grave. E aqui vocês podem ver, analisar que a gente tem, obviamente, a maior parte da população está concentrada mais para essa região aqui, então a gente vai ter, consequentemente, o maior número de casos. Vocês podem ver, vocês podem dar zoom, né, para olhar uma determinada região específica, pode arrastar também, e vocês conseguem deslocar o mapa para onde vocês quiserem.
Aqui vocês podem ver as pontuações, né? Você pode ver dentro do estado, por exemplo, que é algo que eu já acho interessante. Você pode olhar dentro do estado onde que está a maior densidade de pontos ali com relação ao número de casos, né? Então, é simplesmente dar o zoom e arrastar para onde você tem interesse de analisar esses pontos. Show, acho que é isso que eu teria para mostrar assim de uma maneira mais rápida, né, para não pegar muito tempo. Acho que o tempo para tirar dúvida é muito importante. Caso vocês queiram pegar alguns insights também de como interpretar as coisas ou como analisar melhor as informações que são disponibilizadas, lembrando do tutorial, né? Porque a Agatha ela comenta algumas coisas em relação a como você pode interpretar essas análises, dar algumas ideias também de como você poderia estar utilizando esses dados a seu favor para a pesquisa ou o projeto que vocês estarão envolvidos, podendo utilizar o observatório como base de informação. Beleza? Acho que agora eu finalizei. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar que a gente vai estar respondendo. Obrigada, Lucas. Já quero agradecer, então, a professora Rossana, a Águeda também pelas explanações. Foram ótimas. Eu acho que nos abriu um olhar aí que até então a gente não tinha, né, para identificar, a gente poder estar monitorando esses casos também. Eu ia até já fazer uma pergunta, mas por fim o Lucas acabou colocando ali ao final, que era a questão dos municípios também, que eu tinha essa dúvida de como é que os municípios poderiam estar fazendo as suas próprias análises, identificando. Eu acho que isso é bem importante, né? Porque eu consigo ver aqui no meu território como é que está acontecendo, né? Como é que está a minha realidade. Eu acho que é bem importante. A gente entende que algumas falas, algumas questões, como nem todos nós somos, né, específicos da área de estatística, vem muito aí, né, na fala de estatística, mas é para isso que tem essa relação aí de estar o técnico, que é a professora Rossana, que é você da estatística. Eu acho que o software, ele realmente traz bastante dados, né? Eu estou aprendendo a mexer um pouquinho também nesse software, mas eu vejo aí que ele tem como trazer bastante análise também para quem trabalha mais nessa parte acadêmica. A gente vai abrir um espaço agora, a gente se organizou para poder ter essa web até média de 1h30, então até as 15h30, a gente vai deixar aberto aqui um espaço para quem quiser estar colocando as suas questões, dúvidas, quiser falar também pode estar abrindo o áudio, então a gente deixa agora liberado para vocês. E a gente vai acompanhando o chat aqui para ir auxiliando aqui nas questões que vocês forem colocando. Débora, eu vou pedir para fazer uma pergunta que eu tenho que sair, tem reunião do CONAS agora, mas eu queria parabenizar você. Você é uma usuária desse observatório agora, ficou muito interessante. Eu queria fazer só uma observação. A gente tem um banco de dados que é do Previne Brasil, que estão no eGestor, e um dos indicadores é a cobertura de consultas pré-natal. Ele seria um indicador indireto, né? Não de óbito por Covid, mas é um indicador que nos preocupa. Os municípios têm que cumprir uma boa cobertura de pré-natal, e eu fiquei pensando se ele não poderia ser incluso também, né? Porque, embora não seja direto de óbito por Covid, ele nos diz muito a respeito dessa qualidade pré-natal, né? A gente aqui tem alguns municípios com esse indicador baixo, mas a gente acha que também é problema de sistema de informação que a gente vai estar trabalhando. Então, mas nos preocupa muito, porque assim, o que a gente consegue visualizar hoje é uma cobertura baixa das consultas, que a gente está detectando aí um problema no sistema de informação. Mas eu creio que é um indicador que a gente sempre usou, né, consultas de pré-natal, e tem atualizado isso no eGestor, se não seria possível essa integração com esse banco de dados do eGestor. É um dos 5 ou 6 indicadores que a gente monitora da atenção primária dentro do Previne Brasil. Você me deu uma olhadinha aqui, eu não conheço o banco, né, o Previne Brasil, mas eu abri aqui, dei um Google, né, para a gente já ver. Desde que seja um banco público, né, ou que ele possa ser dado um acesso para que se trabalhe, é possível. Eu vi que é um banco federal, né, mas eu acho que ele não tem, porque o CIVEP, a vantagem do CIVEP
e por que a gente pensou em trabalhar com esses bancos, acho que a Agatha pode completar depois. A gente vê que os dados eles são colocados de forma pública, mas para nós, pobres mortais, eles são impossíveis da gente trabalhar com eles, né? Então, a ideia, quando a gente pensou nisso, foi exatamente como é que a gente consegue algo que possa ter utilidade, porque a gente vê que tem uma cobrança enorme para a gente produzir dados, mas o dado não retorna, né? Então, assim, pelo que eu vi aqui, eu acho que ele não tem dado público, não sei se é colocado em algum lugar, não sei se a Agatha viu, mas eu acho que seria eu também não conheço. Também. O que a gente tem como objetivo do projeto mesmo é lá no SINASC que a gente tem essa informação sobre o número de consultas de pré-natal, né? A gente tem as gestantes, os nascimentos e tem essa informação do número de consultas de pré-natal. E aí a nossa ideia é exatamente fazer um nível de município, fazer essa associação, essa análise de número de consultas, né? Por exemplo, vamos pensar que existe um número adequado de consultas de pré-natal e ver, por exemplo, quanto o indicador de porcentagem de consultas de pré-natal adequado, por exemplo, daquele município, e associar com esses indicadores obstétricos, né? Com esses indicadores também, por exemplo, de Covid, também até com outros indicadores possíveis. A nossa questão é que, como a gente analisa esses dados que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, a Covid começou no passado, começou em 2020, então a gente ainda não tem os dados de 2020 fechados do SINASC, que poderiam já a gente analisar esses dados. Tem dados parciais, mas ainda não estão finalizados. A nossa ideia, né, é exatamente de fazer também, muito com esses dados também de 2020 e 2021, sabendo que são os anos de pandemia, fazer essa análise comparando também, por exemplo, com anos anteriores sem a pandemia, né? Porque realmente uma hipótese que a gente tem mesmo é que realmente o número de consultas de pré-natal adequado realmente a porcentagem, né, de consultas de pré-natal adequado diminuir, né? Exato. A gente tem essa ideia, mas esse banco eu não conheço, eu posso dar uma olhada também para ver se... Eu posso ver, porque assim, a gente, enquanto Estado e município, tem acesso, né? O que eu também não achei, E, na verdade, ele substitui os dados que estariam no DataSUS, né? Mas a gente pode ver direitinho, porque são dados de informação direto dos municípios, né? Seria bem interessante. Sim, a gente sempre espera os dados, por exemplo, de nascidos vivos, do SINASC, aí tem a demora, né, de consolidar esses dados, então 2020, eles colocaram, em geral, é sempre até o final do ano seguinte, né, então se pensar que é 2020, o Ministério da Saúde atualizaria até dezembro de 2021, só que houve na verdade, uma prorrogação muito por conta da pandemia, eles aumentaram um pouco esse prazo. Mas a gente sempre fica realmente, como a Rosana falou, um pouco limitado pela questão dos dados estarem disponíveis para a gente, né? De ser realmente dados abertos, né? Que é exatamente o objetivo, né, do observatório de analisar. Mas, assim, de qualquer forma, infelizmente eu vou ter que sair, mas, assim, parabéns, eu achei excelente, né? Que a gente tenha uma iniciativa desse porte, né? E que nos permite... trabalhar com estratégias, porque eu consigo ver cada município, né? Então, melhor do que isso, é difícil que a gente consiga ter em tempos de pandemia dados assim tão breves, né, para trabalhar. Tá? Então, parabéns a vocês aí. Obrigada. E dados vivos também, né? Como a gente falou, são atualizados semanalmente, né? Então, às vezes, tem pessoas que estão até fazendo análise semanal, né? Como a Rosana falou, quando a gente publicou, a média de mortes semanal em 2020 em 2021 era de 20, agora a gente já está 40, né? Então, você percebe que até numa análise temporal que... Oi? Perfeito. É uma outra coisa que a Paula colocou aqui, né? A Paula colocou que trabalha no município, mas observamos inconsistência muito grande entre como vem preenchido do hospital e aquilo que a PS registra. Eu acho que a Paula está tentando falar. É Paula que está liberando áudio? Não, acho que foi engano. Na verdade,
deixar esses dados públicos e deixar que a pessoa consiga olhar como está o seu município, também é uma forma que a gente tem de melhorar a qualidade dos dados, né? Vamos dizer que você olha ali e fala, poxa, está mostrando ali que morreram 5 gestantes do meu município, mas não morreram, não. Né? Então, vai atrás, porque tem alguém notificando alguma coisa errada. A gente precisa melhorar a qualidade de dados no Brasil, senão a gente não vai conseguir melhorar. Né? Então, muito da nossa ideia também foi essa, né, Agatha? Exato. A gente já apresentou e teve lugar que falou, não, mas não é isso. Aí a gente falou, olha, desculpa, mas é o que você coloca no CIVEP. Exato, exatamente. Tem essa ideia também. E a outra questão é, não precisa acreditar na gente, tem toda a documentação e pode ver exatamente todas as decisões, né? Porque um outro ponto que a gente faz é analisar gestantes e puérperas, né? Então, um campo no CIVEP tem informação de gestante, o outro sobre informação sobre puerpério. Então, é importante também ter esse tipo de visão também, que você pode filtrar, como o Lucas mostrou, quero só realmente ver as gestantes, você tira a seleção de puérpera e você vê, por exemplo, gestante. Mas isso é um outro ponto muito importante, né? O Dash, o painel de visualização que a gente está trabalhando sobre qualidade de dados, né, também, a gente tem lá uma ideia de também disponibilizar, por exemplo, existem algumas questões. Existem, por exemplo, puérperas, que são classificadas como puérperas, que têm, por exemplo, 90 anos, né? A gente não considerou, porque a gente limitou até 55 anos. Mas nos dados brutos, isso acontece. Então, qual que é a nossa ideia? De fazer um dashboard, um painel de visualização com essa ideia, mas muito voltado para a qualidade de dados, de falar, olha, está vendo esse caso? Então, vamos pensar que tem dados inconsistentes em Santa Catarina, possibilitando de ver, esse dado, nesse meu exemplo, de uma puérpera com 90 anos, é de determinado município. Então, vale a pena, por exemplo, discutir, falar, era puérpera mesmo? Essa idade estava certa? Qual que foi a inconsistência? E poder corrigir. Então, como a Rosana falou, sem dados, a gente tem que ter dados confiáveis. E também uma ideia, porque se a gente for discutir, pensando que a ideia é analisar esses dados para ter discussões em políticas públicas, é importante que esses dados também sejam confiáveis. E eu acho que aí entra essa ideia de mão dupla, né? De tanto a gente analisar esses dados para discutir, mas também de mostrar e discutir essa questão de qualidade também. Essa fala, professora Agatha, vai bem de encontro com o que aconteceu mesmo aqui com a gente. De a gente ver os dados no CIVEP Gripe e realmente não bater. Ter puérpera lá com mais de 60 anos e tudo mais, daí aconteceu realmente, a gente foi em busca, né, de alguns 2, 3 municípios na época, eu acho que foi agora entre março, mais ou menos, e abril, e para identificar, né, e a falha realmente foi na digitação, no colocar informação, então é uma forma de eu poder analisar a qualidade do que eu estou colocando ali, né, se realmente está sendo bem colocado, bem digitado as informações, né, concordo. A gente até limitou 55 anos, então nesses dados a gente falou, olha, vamos fazer um recorte, né, de idade mesmo, limitar em 55 anos, até porque se a gente tem uma discussão de qual que seria mais confiável, a informação da idade, a informação sobre o puerpério, acreditando que em geral a pessoa tem que colocar a data de nascimento, em alguns sistemas isso é até automático, né, a data até vem um pouco mais automática, e a gente falou, não, vamos limitar 55 anos para o observatório, mas trazendo essas informações no outro painel sobre qualidade de dados. Acho que é importante a gente falar também, assim, a gente foi para 55, que ainda tem uns casos até 55, que pode sim ser erro de idade, né? Mas pensando na possibilidade, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já têm mudado a faixa para a gestação até por volta de 55, né? Porque, na verdade, existe possibilidade de reprodução assistida, tem pessoas que acabaram fazendo esses processos depois de 49, por isso é que a gente fugiu um pouquinho da idade fértil, que seria até 49. Né? Lembrando que ali na barrinha, quem quiser puxar e olhar só até 49 também pode, né? E lembrando que, assim, é muito importante a parte da documentação, que é para saber como é que a gente chegou nestes dados, tá? Por quê? Porque se a pessoa
olhar e falar, poxa, mas isso está um pouquinho diferente do boletim que veio da Fiocruz. Isso está um pouquinho diferente do boletim que o Ministério da Saúde está colocando. Né? Nós estamos deixando claros como nós estamos fazendo a seleção. Então, pode ser que alguém está tendo mais porque não fixou a idade em 55, pegou todo mundo que foi clicado por Épera, né? Pode ser que alguém está tendo um pouco menos porque nós chegamos a 55 e o outro foi para 49. Então, a gente tem que ver como a pessoa definiu aquela sua seleção. Tá. Isso mesmo. Pelo que eu vi aqui no chat, tem vários elogios aí, colocando que o quanto é importante, né, estar trabalhando esses dados. Não sei se mais alguém quer se manifestar, perguntar. Eu acho que uma questão importante também, né, que a gente coloca é que algumas pessoas às vezes nos questionam, né, porque essa informação é do CIVEP gripe, mas não é do SIM. Do SIM muitas vezes é porque é colocado que é o dado que já é o dado fidedigno que eles colocam, né? Por que é o CIVEP e não é o SIM? Eu não tenho essa integração. Mas eu até vou abrir para vocês também colocarem, mas eu penso que a estratégia é realmente essa, é eu monitorar, analisar, entender onde é que está ali a falha, que para quando chegar lá no processo do SIM, de for botar os dados no SIM, de investigar, esteja realmente dados reais, né, de situações que realmente também aconteceram. Então, eu vou estar fazendo esse processo já de identificação desde a parte do CIVEP, né? O que acontece? Se a gente for trabalhar com o SIM, né, o SIM não finalizou ainda os dados de 2020. Se a gente olhar no painel de monitoramento da mortalidade materna que a gente tem, né, não sei se todo mundo se alguém já acessou, se todos já acessaram, vou até colocar aqui para vocês qual é o link, né, onde a gente consegue ver esse painel de monitoramento de morte materna. Ainda consta 2020 como dados sujeitos à alteração, e 2021 não tem um caso de morte materna lançado. Então, se a gente fosse esperar o SIM, né, que é o de morte materna, a gente não teria como mostrar para todo mundo esse aumento de 300% na mortalidade materna. Então, por isso que a gente está trabalhando com a ficha do CIVEP, né? E com a transparência de dizer, olha, esse é o dado que está no CIVEP, no banco de dados atualizado, em 9 de junho de 2021. Né? A gente gostaria, sim, de ter o SIM, porque tem uma pergunta que, acho que é uma pergunta que está na alma de todo mundo que mexe com morte materna, né? É se a pandemia aumentou a morte materna por outras causas. Né? Nós somos assim hábitos, né, Agatha, para ter acesso a isso, para poder olhar. Mas, assim, até por responsabilidade científica, né, a gente não pode... A gente poderia trabalhar com os parciais e olhar, né, mas não, a gente poderia dizer assim, aumentou, mas pode ser que tenha aumentado mais ainda porque é parcial, então fica ruim. Né? Então, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco. O dado que tem hoje no painel de monitoramento, mesmo sendo o parcial, né, tem quando a gente olha só morte materna, os maternos declarados, né, está com 1.800 em 2020, e 2019 está com 1.575. Isso é um pouquinho incompatível com o número de mortes que a gente viu por Covid, tá, em 2020. Só se houve uma redução da morte materna por outras causas, o que eu não acredito, porque houve uma desestruturação do sistema de saúde, né? E não ficou melhor, ele ficou pior. Então, a gente está aguardando os dados do SIM para ver o que acontece. Não sei se para vocês aí, se vocês chegaram a analisar se o ano de 2020, mesmo que tire o Covid, se fica comparável com 2019, ou se fica menos. Eu vou abrir espaço aqui para minha colega, para a Aline,
se colocar aí em relação a essa fala, doutora Rosana. Oi, gente, boa tarde. Se não estiverem me ouvindo, me avisem, por favor. Primeiramente, agradeço a equipe, doutora Rosana, a Ágata. Acho que nesse momento, não só nesse momento, mas nesse momento é imprescindível essa estratégias para que se acompanhe de uma forma facilitada essa crescente nos números que a gente tem observado, especialmente em relação à mortalidade materna, né? Em Santa Catarina, em 2020, a gente já vem, né, com um histórico, assim, de óbitos maternos, comparado com o Brasil, até numa situação um pouco melhor, né, do que os outros estados. Mas em 2020, essa situação da Covid não ficou evidenciada, né, a princípio. Nós tivemos 3 óbitos só maternos, que teve a relação com a Covid, dentre os nossos 24 óbitos totais. E agora, em 2021, nós já estamos com 36 óbitos maternos, então já passou mais um pouco, né, do total do ano passado. Dentre esses 36 óbitos, 27 estão associados à Covid-19. Então, se a gente pensar na proporção dos que não são relacionados à Covid, no período do ano que a gente está, com o do ano passado, talvez esses se mantenham na mesma proporção, né, os que não são Covid. Mas acredito que ainda não dê para fechar esse diagnóstico, né? A gente precisa aguardar mesmo a evolução e as fichas serem inseridas, como a doutora Rosana falou, sim, ele é um banco mais demorado para se obter informação, então tem um período maior, né, para isso. A gente tem umas maiores dificuldades, porque não envolve só a inserção do dado lá no sistema, mas também a qualidade da informação que está sendo colocada em relação à codificação, que não é uma coisa simples, né, envolve regras, e a gente tem observado nos nossos municípios. Aproveito a fala também para reforçar o que a Débora falou, que foi a partir do observatório que abriu aquela janela assim, de observação para os registros de óbitos maternos no CIVEP, comparar com o que a gente tem no sistema SIM, né? E aí, a partir desse momento, a gente pegou os nomes, porque ali é um banco anonimizado, mas nos traz uma informação. E a gente tem acesso ao banco nominal. E aí, com aquele número, a gente foi atrás desses que estavam sendo apontados no CIVEP, pegamos os nomes, comparamos com o que a gente tinha no SIM, e ali a gente descobriu uma diversidade de inconsistências onde não estava aparecendo aquele óbito. E aí, com isso, a gente começou um trabalho de qualificação da informação e hoje, no dia de hoje, ele está batendo direitinho com o que está aparecendo no CIVEP e o que está apresentando no observatório. E eu acho que isso foi uma ferramenta muito boa, essa parceria que a gente tem feito entre vigilância epidemiológica e atenção básica a dados, né, na pessoa da Débora especialmente, a doutora Jane também é uma pessoa super acessível, tem fortalecido. Né? Porque não basta a gente dizer que está tendo aumento se a gente não tiver como não mostrar isso, né? Tem que mostrar isso, tem que ficar evidente não só para a gente, mas para todos que estão envolvidos nas estratégias de atenção, de ação, enfim, é isso. Você foi falando agora, Aline, eu fui até checar e bateu mesmo. Eu falei, deixa eu vi certinho. Não, isso é bem interessante. Eu acho que, na verdade, fico muito feliz de ouvir isso que vocês falam, porque realmente um dos nossos objetivos. Então, saber que o observatório ele também tem esse propósito é o que realmente nos dá essa energia para trabalhar mesmo. Obrigada. Aline quase me fez chorar, viu? Porque o sonho da gente é esse mesmo, né? É que seja uma ferramenta que seja útil, né? A gente teve uma discussão bem grande, né? Principalmente eu e a Ágata, quando o observatório, o Lucas trabalhou muito para montar esse observatório rápido, né? E quando a gente montou tudo, a gente tinha uma dúvida grande, né? Porque, assim, nós somos professoras universitárias, a nossa moeda de troca na universidade é paper, né? E a gente deixar esses dados públicos poderia fazer com que qualquer pessoa viesse, pegasse aquilo e saísse publicando num tempo onde a gente ainda estaria gastando tempo em melhorar o observatório, né? E aí a nossa decisão foi de priorizar
que o observatório ficasse visível para todo mundo, exatamente para que houvesse a possibilidade das pessoas trabalharem em cima disso, né? Então de verdade, assim, só você falar isso, a gente vê que valeu a pena, né? Então, a gente fica muito feliz e a gente espera que em breve a gente consiga pôr no ar o resto do observatório completo, né? Eu brinco que, assim, obstetricamente, esse negócio é uma loucura, porque o filho nasceu antes da mãe, né? Porque a mãe é um observatório obstétrico completo e a gente acabou fazendo um parto prematuro do observatório obstétrico Covid-19, mas o recém-nascido está bem, eu acho que está caminhando, vai dar tudo certo, tá bom? Obrigada. Que ótimo, doutora Rossana. E agora a gente fica no aguardo, então, do Observatório dos Infantis, né? Fetais e infantis, que acho que também vai facilitar a nossa vida também. Obrigada. A nossa ideia que tá por vir aí de neonatos, né? E também de trazer esse olhar também, sabe? Então, fazer essa análise do tempo também. O nosso sonho era exatamente de ter esses dados todos integrados e poder discutir, fazer várias discussões, né, sobre assistência durante a gestação, implicações nisso para o parto e até nas condições do recém-nascido. Então, isso tudo era o nosso desejo. Mas eu acho que tudo isso faz parte de mostrar a importância, né, de acesso a esses dados, de análise desses dados, porque eu acho que uma coisa vai alimentando a outra também, né? Discutindo mais e falar, mas seria interessante a gente analisar, por exemplo, igual agora, né? A informação sobre qual foi a via de parto. Mas infelizmente, nos dados que a gente está analisando do CIVEP não tem informação, a gente teria que integrar com, por exemplo, o SINASC, né? Então, e aí integrar a base de dados, uma vez como a Aline falou, para a gente são dados anonimizados, né? Eu não sei exatamente que aquela gestante no CIVEP é exatamente aquela outra, a mesma linha ali, por exemplo, no SINASC, né? A gente tem essa dificuldade por analisar esses dados abertos, né? Então, a gente tem que discutir formas, né, de como a gente pode analisar, mas também nossa ideia, trazendo um pouco mais da área da estatística, de ciência de dados, é também de convidar outros profissionais também para ajudar, porque tem muitos dados, trabalho não falta, sabe? Então, essa é a nossa ideia também. Isso aí, obrigada, professora Ágata, professora Rossana, Lucas. A gente chegou aqui no nosso tempo aqui de webconferência, a gente observou que ali pelo chat o pessoal elogiou bastante. Por último, ali o Laudeci Brito, né, Batista, que colocou que valorizar esses momentos de discussão com vista na epidemiologia do óbito materno, para poder intervir, adequar estratégias singulares conforme as singularidades regionais, conhecer os indicadores e relacionar, né, com as questões multifatoriais que a pandemia aí nos potencializou. E ele também trouxe, né, que por isso que é importante então saber percorrer os sistemas aí de informação e as plataformas como essas que vocês nos trouxeram hoje. A gente agradece a parceria. Nós tivemos acesso aí a conversar com a professora Ágata, a Rossana, por meio de uma web que a gente participou também lá do estado de São Paulo, que a Adriana Dias nos disponibilizou aí espaço. E a gente também tem participado de alguns momentos assim, então, que a gente acha que pode também nos ajudar aqui enquanto Santa Catarina, a gente vai continuar fazendo aí esses contatos, tá? E a gente agradece aí essa participação de vocês também aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, que participou com a gente até agora. Quem esteve aqui com a gente até esse momento. Obrigada. E se vocês tiverem ideias de coisas importantes, não deixe de mandar e-mail para a gente, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.